É com enorme prazer que honramos a vossa presença nesse dia tão caloroso. É para nós uma honra poder contar com a vossa presença. Agradeço de uma forma muito especial também aos nossos oradores, que hoje, 5 de julho de 1975, uma data muito especial, Dia da Independência de Cabo Verde, o ciclo de tertúlia não podia deixar esta data passar em branco. Foi um dia muito especial, o Dia da Liberdade, o dia em que muitas pessoas entoaram a célebre frase: levanta braço, vou gritar a liberdade. E nós, todos os dias, temos que contribuir para que todos possam gritar a liberdade todos os dias em Cabo Verde. Agora vou passar a fazer uma resenha histórica também do ciclo de tertúlias. O ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate é uma organização académica de intervenção cívica sem fins lucrativas, apartidária, independente de organizações políticas, cujo propósito fundamental é promover e divulgar atividades cívicas, projetos académicos, do fomento ao espírito crítico no seio da comunidade cabo-verdiana e o público em geral. Desde a sua fundação, o Ciclo de Tertúlias tem procurado multiplicar esforços no sentido de promover a participação das pessoas no seio da comunidade cabo-verdiana em Portugal, bem como uma forte aposta na promoção de iniciativas que fazem progredir a educação para a cidadania. Este projeto está subdividido em 5 rubricas fundamentais, que neste caso temos conferências e seminários, tertúlias normais, a conversa com, tertúlia crioula itinerante e percurso. Neste caso, a conversa com é a mais frequente que costumamos fazer. Passo agora a apresentar os nossos oradores. Neste caso, temos como orador o professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, a doutora Maria Celeste Correia, o professor Dr. João Estevam. Também, como é a norma habitual na tertúlia, a distribuição do tempo, que é algo muito rigoroso. Neste caso, os oradores terão 20 minutos cada para fazerem a sua comunicação. Após a intervenção dos oradores, seguir-se-á um período de debate de 7 intervenções cada, de 3 minutos, e após as intervenções, os oradores terão 10 minutos cada para rebaterem ou responderem às intervenções dos tertulianos. As perguntas deverão ser feitas preferencialmente dentro do tema da rubrica, a conversa com, atendendo sempre que possível aos critérios de objetividade, pertinência, concisão e atualidade. Depois, no final, os oradores terão 5 minutos para fazer uma conclusão da tertúlia. A linguagem de trabalho é o português. O nosso tema hoje é os 38 anos da independência de Cabo Verde, uma visão política, social e económica. De seguida, vou passar a palavra ao professor Dr. Eduardo Vera Cruz. O professor Eduardo Vera Cruz é licenciado em Direito, em 1985, pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Fez o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Neste momento é coordenador científico da área de Ciências Históricas e Jurídicas no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais, em Cabo Verde. É fundador do Centro de Estudos Cabo-Verdianos em Portugal. Tem participado em várias conferências relacionadas com Cabo Verde. Também é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada de Lisboa e diretor da primeira, sendo ainda docente nos cursos de pós-licenciatura da Universidade. Então, neste caso, tem a palavra o professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A leitura desse currículo eu já me estava a sentir demasiado velho. Em primeiro lugar, bem-vindos à Faculdade de Direito, uma vez que sou o diretor, cabe-me dar-vos as boas-vindas. E lembrar que a Faculdade está aberta 24 horas sobre 24 horas, primeiro para que os seus estudantes possam frequentar a faculdade, porque há muita gente que não tem onde estudar hoje em dia, e depois porque a faculdade, ao sábado e ao domingo, está aberta a iniciativas das associações. O associativismo familiar, hoje é esse problema da família, não é? O associativismo estudantil, e, sobretudo, o associativismo
disse o nosso moderador que eu tinha 20 minutos. Eu, como estou culpado aqui porque saí do batizado, sou padrinho, e tenho que voltar às 5h30 para ver se consigo não desagradar de todo aos pais da criança. De maneira que eu vou gastar apenas 10 minutos para ver se tenho tempo de ficar pelo menos um bocadinho para debate dos tópicos, porque estas coisas que importam é o debate, não é tanto o que a gente tem para dizer. O que a gente tem para dizer é o que temos na cabeça, o que vocês têm para ouvir. Às vezes é outra coisa, quando perguntam é que ouvem o que querem. Eu cumprimento os meus colegas de mesa, também desejo as boas-vindas à faculdade. Quando o Lance me pediu para falar sobre os 38 anos de independência de Cabo Verde, eu fiquei um bocadinho atrapalhado, sinceramente, porque eu sou filho de cabo-verdianos, não sou cabo-verdiano. Mas como a Constituição diz que os filhos cabo-verdianos também são cabo-verdianos, e como grande parte de Cabo Verde está no exterior, eu diria que a população cabo-verdiana está 4 vezes mais. E é pela estatística dos consulados que nunca são fiáveis. Portanto, há muita população fora. Então, quando os cabo-verdianos saem, e todos sabemos os motivos pelos quais saíram, depois há uma regra que eu julgo que todos seguem, que é de ensinar crioulo e a história do arquipélago aos filhos. Isso é um traço da cabo-verdianidade. E importa dizer que a cabo-verdianidade é uma coisa antiga. Se tivermos que defini-la, temos imensas divergências, mas todos concordamos com um número mínimo ético daquilo que define a cabo-verdianidade. Claro que há uns que são mais radicais na formulação disso, outros são menos. O que é certo é que ninguém pode ser excluído da cabo-verdianidade. Às vezes uso alguns discursos muito quentes, a pessoa fica a olhar para aquilo e dizer, bom, talvez. Os cabo-verdianos, ao longo do tempo, mostraram que têm uma cultura universal. Isso, qualquer discurso que saia fora destes parâmetros, sai fora daquilo que é a cabo-verdianidade. Como eu disse que demora 10 minutos, vou começar com o achamento, o descobrimento, e assim posso dar saltos sucessivos até à atualidade e depois 2 minutos para o futuro. Não é que eu seja um mago, mas agora até o professor Mamadou diz que descobre o futuro por recurso à ciência, portanto eu posso até correr o risco de o fazer. Começando aqui o achamento, eu vou buscar dois elementos. Não vou para a história, isso vocês todos conhecem. Vou agora para alguns assuntos que têm surgido com alguma polémica. Primeiro, num artigo que, aliás, se repetiu, quem descobriu a Madeira, quem descobriu os Açores, quem descobriu Cabo Verde, há revisionismo histórico também aqui. E é preciso dizer que não há dúvidas de quem descobriu Cabo Verde. Não há dúvidas. Os historiadores gostam muito de falar sobre esse assunto, mas não há dúvida nenhuma, nem pode haver. Explico. A Terra é redonda desde que é Terra. Portanto, se alguém foi lá parar, é normal que tenha ido lá parar. Qualquer navio, caminho no mar, que se perca, vai parar a qualquer sítio. Às vezes leva vivos, às vezes leva mortos. Mas as marés. Portanto, se houve achamento de barcos, de vikings, ou do Senegal, da Guiné, isso é normal. E os estudos arqueológicos do futuro, se nos trouxerem mais barcos desses, isso só enriquece a história cabo-verdiana. No entanto, a descoberta não é nada daquilo que se diz. A descoberta é ir e vir. A descoberta é uma tecnologia. Uma pessoa, quando sai de um sítio, vai ao outro e depois regressa ao sítio de onde partiu para dar novidades. Eu acho que isto é tão elementar que eu não vou gastar mais tempo. Até porque se acharem em barco, não é senão que eu não saí de lá. Portanto, quem foi de barco ficou lá. Não se acharam, no entanto, ainda ossadas, os esqueletos anteriores ao período do achamento. E, portanto, Cabo Verde é descoberto pelos navegadores portugueses e as ilhas estavam desertas. Depois segue-se a história, que todos conhecem. Cabo Verde foi um interposto do tráfico de escravos entre a costa africana e a costa americana. Isso levou ao arquipélago uma marca histórica, uma marca de sofrimento grande. Infelizmente essa marca manteve-se. Durante o período colonial, Cabo Verde continua a ser um país muito fustigado pelas marcas da discriminação. Eu, por exemplo, tenho um tio que partiu para Santo Tomé e todos sabem o que isso significa. Nas mornas, na história
história das famílias, o que é que significa uma pessoa ir para São Tomé nos anos 50 para pagar passagem para voltar. Ora, essa história de fomes, de misérias, de sofrimentos, para além da aridez das ilhas, tinha um sistema político que sustentava essa aridez. Depois iniciou-se a luta de libertação nacional na Guiné, apesar de algum desembarque, todos sabemos que aprendemos nos mesmos livros da história. Os cabo-verdianos participaram ativamente, através do PSGC, na luta de libertação nacional da Guiné e de Cabo Verde. Finalmente, a independência chega na sequência do golpe militar de 25 de Abril e, depois da independência, o período do Partido Único e com professores, com alunos da Faculdade de Direito do Governo, lembro de alguns, mas agora não é a altura de elogios, alguns alunos da Faculdade de Direito estiveram diretamente envolvidos nessas lutas. Depois, a luta pela democracia, onde também ex-alunos da faculdade, o Carlos Veiga, o Carlos Fonseca, já docente da faculdade, esteve aqui envolvido em muitas polémicas, como é óbvio, sempre que há luta política, há polémica, esteve envolvido aqui nos debates sobre a necessidade de abertura. Na altura, creio, se bem me lembro, dizia o Vitorino Nésio, na altura, com o jornal A Semana, vinha cá muito o editor da Faculdade de Direito e faziam-se aqui grandes tertúlias. Os estudantes cabo-verdianos sempre tiveram uma forte presença no movimento associativo da Faculdade de Direito e, nessa altura, as coisas eram muito quentes, muito extremadas. Quando se abre a democracia, Cabo Verde abraçou a democracia com uma tal tranquilidade que nós temos em Cabo Verde uma democracia consolidada, cheia de polémicas, como todas as democracias, e com as características próprias do arquipélago. Todos os arquipélagos são assim. Se olharmos para a Madeira, temos um governante democraticamente eleito há mais de 30 anos, o Dr. Alberto João Jardim. O Gaddafi dizia que a Madeira era o primeiro país da África, o primeiro país africano, reivindicou, aliás, isso, dizendo que a Madeira devia escrever-se na altura, não ao A. Pode-se dizer então que o Dr. Alberto João Jardim é um líder africano também de longa duração. E depois, quanto ao futuro, Cabo Verde teve, em todos estes anos da independência, uma política, em termos institucionais, que ajudou a que o preconceito que existia no sentido da insuficiência cabo-verdiana para a liberdade política ficou de lado. Cabo Verde mostrou que a vontade de ser independente é superior à possibilidade de o ser. E por isso, creio que isto acaba por constituir uma lição para aqueles países que, querendo, os povos que, querendo ter liberdade, ficam aflitos com a insuficiência de meios. Cabo Verde deu provas que a vontade é superior aos meios. Cabo Verde é um país cujos recursos naturais são limitados, mas isto é uma coisa também que já não é verdade. Basta o mar para pensar que Cabo Verde é um país cheio de recursos. Mas o mar de Cabo Verde é, sobretudo, a sua imensa população, e uma população que tem na educação do fator humano uma importante mola de desenvolvimento e de progresso. É um país jovem, a sua juventude não significou derrogar direitos fundamentais das mulheres. Todos sabemos que os países africanos têm um forte débito de igualdade do género e normalmente diz-se que isso vem da africanidade. A africanidade agora é uma desculpa para manter atrasos na conquista dos direitos. Fala-se de tradição, fala-se de africanidade, muitas vezes para negar direitos às mulheres, para pôr as crianças a trabalhar mais novas, para ressuscitar tradições próprias no passado que ninguém quer presente. Sendo assim, Cabo Verde soube manter o crescimento demográfico sem preterir direitos, liberdades e garantias fundamentais. Cabo Verde tem sabido, no plano internacional, manter-se com um prestígio institucional bastante forte. Os cabo-verdianos estão presentes em muitas organizações internacionais e isso faz com que o futuro de Cabo Verde, que é sempre aquilo que os representantes eleitos do povo cabo-verdiano a cada momento determinam,
será sempre um futuro ligado ao povo que quis ser independente naquela data e que a data foi adiada por um regime que não tinha percebido que já estava morto ainda antes de morrer. Portanto, a independência de Cabo Verde foi apenas adiada pela teimosia de uma ditadura que quis manter laços desequilibrados onde já só cabia igualdade. Finalmente, há hoje uma polémica, uma discussão que se mantém, sobretudo nos meios académicos, sobre o problema linguístico, do bilinguismo, etc. Eu não estou muito preparado para falar sobre isso. A língua do direito é a língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua dos países africanos que são portugueses. Aqui na faculdade nós não usamos a expressão lusofonia, porque entendemos que a lusofonia é uma adaptação moderna da lusitaneidade e, portanto, excluímos-nos disso. É uma questão política também, portanto, nós não consideramos a lusofonia entre as nossas preocupações, mas sim a comunidade dos países de língua portuguesa. E aí, na comunidade de países de língua portuguesa, os cabo-verdianos saberão certamente encontrar um caminho para valorizar o crioulo, que todos aprendemos na nascença, e para, ao mesmo tempo, esse crioulo não ser um motivo de exclusão de outros. Muitas vezes já critiquei aqui na faculdade, quando ouço falar crioulo, quando estão presentes pessoas que não me entendem, porque isso até é uma falta de educação e de correção, é uma necessidade de excluir alguém numa conversa, isso não fica bem. Mas o crioulo é uma língua que tem que ser divulgada, difundida e ensinada aos falantes do português também, que não são de Cabo Verde. Nessa medida, a música contribuirá certamente para a expansão do crioulo e o crioulo afirmar-se-á como uma língua que está em crescimento. É preciso agora equilibrarmos o crescimento da língua crioula com a participação de Cabo Verde na comunidade de países de língua portuguesa. É verdade que eu poderia falar-vos agora do direito e da ideia de nós não pertencermos a uma comunidade junta. Ainda ontem visitou a Faculdade de Direito o presidente da CPLP e um embaixador de Moçambique e ouviu aqui da nossa boca que para sermos uma comunidade de países de falantes de português era preciso que os políticos se empenhassem a não passarmos torturas nas filas de imigração, não termos que esperar dias e dias por um visto de entrada, não termos que andar com receio do CEF, das polícias de Angola e de Moçambique. É preciso que a relação da comunidade seja uma relação mais efetiva, em que a comunidade de pessoas, estudantes, professores, trabalhadores, se faça de uma outra forma e não desta que está a ser feita agora. Mas isto era uma conversa que levava dias e o moderador deu um pouco de tempo. Eu ainda usei menos. Muito obrigado.